mas é assim, mas eu creio que tem algum proveito, porque a palavra de Deus não é minha, é de Deus, é do Espírito Santo, né? E aí eu perguntei para o Espírito Santo, porque nós sabemos que Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, confortar, fortalecer e fazer a obra dele, falar dele, né? Falar aquilo que ele fez na nossa vida, na vida do povo de Deus, e assim o povo de Deus cada um conta como Jesus fez, que está fazendo, vai fazer. Aí eu tinha chegado e pedi, né, uma palavra, Senhor Jesus, né, para estar expressando juntamente com o teu povo, começa falando comigo a palavra, né? Aí me fez lembrar, em São João, capítulo 14, uma palavra muito conhecida que a gente pergunta às vezes, mas essa palavra é muito conhecida. Isso aqui, graças a Deus, aleluia. Né, essa palavra. Mas o Senhor sabe, o Espírito Santo sabe por que Ele quer que continue falando, né? Para nós sempre se lembrar dele. Porque quando ele estava aqui, estava como um homem e fazendo a obra do Pai em todos os lugares. Aqui ele estava preparando os discípulos, instruindo ele, porque ele havia de padecer, sofrer e morrer por eles e por muitos. E até Pedro quis contrariar Jesus aqui, né? No versículo 13, dizendo 37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso servir-te agora? Por ti darei a minha vida. E Jesus, no 38, respondeu a ele, no versículo 13, né? Está pertinho do 14. Tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, e de modo algum cantará o galo antes que ninguém me precise. Então o Espírito Santo, ele conhece nosso coração, nossa figura, né? E não é para Pedro interceder a Jesus, porque já estava o plano de Deus, nosso Pai, que Jesus ia beber desse caso, né? Por nós todos e aqueles que ainda o Senhor vai chamar e salvar, né? Então diz aqui, Jesus promete voltar. Foi a época que ele iria sofrer e padecer e estava prometendo aos discípulos que um dia ia voltar, né? Não como um homem em carne, né? Mas hoje ele está glorificado à destra do Pai. Vai voltar para levantar a igreja dele, né? Para levar consigo. E vai ter uma peleja, uma guerra naquele lugar, naquele monte, que eu não me lembro agora, porque eu não meditei, né? E Jesus vai vir aqui, descer naquele monte das oliveiras, né? Naquele lugar. E aqui diz, Jesus dizendo para eles: não se turbe o vosso coração. Primeiro versículo 14. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito: vou preparar-vos lugar. Que eles estavam sentindo angústia, entristecidos, pelo que Jesus estava instruindo eles, pelo que ele havia de passar. Quem não ficaria, né? Estava ao lado de Jesus, andando com ele, evangelizando, orando, né? E depois ele diz, instruiu eles que iria estar um pouco com eles, mas que ele um dia ia ao Pai, depois prestasse o sacrifício e a missão que ele tinha que cumprir aqui, né? Aí, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele estava confortando, consolando seus discípulos, que se ele fosse, ele ia preparar lugar para eles, para todos nós, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todas as coisas que chegam hoje ao nosso Pai, que é Deus, é através de Jesus e do Espírito Santo. E nós, quando precisamos dele para nos orientar, nos incentivar a fazer a sua obra, nos ensinar, porque ele é professor, né? E nós não gloriamos pela obra, porque a salvação nossa é pela graça de Deus. Então, a obra é para glorificar Jesus na terra e também para nós receber galardão
de esperança para os seus discípulos, né? Para nós também que estamos ouvindo e meditando essa palavra, né? Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o viste. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não basta. Disse-lhe Filipe, né? Perguntando para Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou no rosto e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai, como diz tu, mostramos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então nós vemos que Jesus ali, expressando a Filipe, porque nós sabemos que Jesus é a imagem e semelhança do Pai, né? Então, se ele estava vendo Jesus ali, é como se estivesse vendo o Pai. Ele está fazendo eles entender, né? Não crês como estou no Pai? O que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Nós vemos a palavra do Senhor Jesus, todas as obras que ele realizava, ele orava e sempre dava graças ao Pai primeiro. Graças eu te dou, Pai. Pedia para que ele realizasse aquele milagre, para que o Pai também fosse glorificado no Filho para as obras. Credes que quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Graças a Deus. Instruindo seu discípulo, instrui a nós também a sermos assim. Que nós faríamos obras maiores do que essa que ele fez na terra. Porque ele ia passar por tudo aquilo ali, padecer, sofrer e morrer. Depois ressuscitou, né, no terceiro dia. Foi ao Pai, depois de alguns dias, que ele ainda ficou com seus discípulos, né? Encontrou a primeira, foi a Maria Madalena, que encontrou com ele primeiro. Depois foi visto por Cefas, pelos 12, os apóstolos. E depois, quando Jesus foi levado ao céu, foi visto, depois foi visto uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor, né? E Jesus subiu ao céu quando ele já foi ressuscitado, né? E aqui ele estava instruindo que ele ia até o Pai, mas que eles iam fazer obras maiores do que ele fez, porque ele ia para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, né? Muitas das vezes a gente esquece esse versículo aqui, né? E a gente precisa pedir para o Senhor alguma coisa no nome dele, para que ele faça por nós, né? E muitas das vezes nós ficamos turbados quando os discípulos estão ali, seu coração angustiado, por saber que o Mestre ia os deixar, né, ali em carne, mas Jesus prometeu a eles que ele ia voltar. E prometeu. Graças a Deus. E enviar a promessa. Oh, aleluia, Jesus. Também já foi enviada a promessa do Espírito Santo. Já foi enviado o Pentecoste entre eles. Graças a Deus. Então somente nós temos que fazer o tempo para que isso continue com o Pai cumprindo essa promessa na nossa vida, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Aí ele vai começar a doutrina de Jesus falando a eles, né? Para nós também. Se amais a Deus e amar Jesus, guardareis os meus mandamentos. Nem toda palavra a gente guarda na mente, já leu, já ouviu, de repente vai lembrar no momento. Mas o Espírito Santo fala que se a gente tiver que falar em algum lugar, para nós não se preocupar, que o Espírito Santo vai fazer nós lembrar. É quando nós falamos, fala, pedir alguma coisa no meu nome, Senhor, me faça lembrar uma palavra que tu queres que eu fale no teu nome, porque tu já enviou o Espírito Santo sobre a nossa vida, que é o Consolador, que nos ensina, né? E
intercede por nós todo o tempo da nossa vida, que convence nós do mundo do pecado e do diabo, e que está sempre nos dando esperança, e Ele vai voltar novamente para nos buscar novamente da igreja, né? E eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Eu creio, Pai, essa palavra. Coisa triste mesmo, quando a gente ouve alguém dizer para nós que Deus já avisou ele, já falou com ele: ó, você está chegando seu dia, eu vou te levar. A pessoa sabe, tem muitas pessoas que Deus avisa, né? Prepara que eu vou te levar. E ele muitas das vezes transmite isso para a família, né? Não fique triste, não se turbe, eu vou morar com Jesus. O Consolador que está comigo vai ficar com vocês, porque depois que eu subir para lá, não vai precisar do Consolador me consolar no céu, né? É aqui na terra, para nos ajudar a vencer as batalhas, as lutas, as dificuldades, né? Que vem sobre nós, tudo que nós pedimos no nome dele. Graças a Deus. Aleluia. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. E o Espírito Consolador está em nós, habita em nós, como que nós louvamos ali. Nós somos santuário do Espírito Santo. É por isso que nós temos esse desejo, e Jesus nos exorta a santificação, vivendo para agradar a Deus. Como nós vamos viver para agradar a Deus? Guardando as suas palavras, meditando, lendo, né? E muitas vezes o tempo é curto para estar meditando, lendo, mas sempre está se lembrando, porque o Espírito Santo faz nos lembrar da palavra de Deus, né? E aqui ele está dizendo que o Espírito Santo é com nós, e isso é verdade. Para nós ter discernimento, porque existe o espírito da mentira, existe o espírito da confusão, que quer confundir a mente e o coração, né? Mas Jesus está dizendo que o espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco no nosso coração, né? Não vos deixarei órfãos, não deixarei sozinho, mas sem pai, sem família, sem mãe. Está dizendo, pois não vos deixarei órfãos, virei para vós. Jesus falando através do seu Espírito, né? Ele vem confortar, vem consolar. Nós não vamos se sentir só, porque a presença do Espírito Santo nos dá coragem, nos fortalece, nos dá alegria da salvação. E nós somos usados nas mãos pelo Espírito Santo. É verdade. Aleluia. Para orar, tudo que é a obra de Deus. Glória a Jesus. Cada um que Jesus chamou, escolheu, salvou, libertou, santificou e está ali, né? Aqueles que apacentam, rebanho, todos são o Espírito Santo chamando o porteiro, aquele que zela pela casa de Deus. Todos o Espírito Santo está ali consolando e apoiando, porque auxilia, né, na obra, todos eles, diácono, presbítero, todos o corpo do levita, que louva a Deus, os que trabalham com os grupos, todos são pelo Espírito Santo. E muitas das vezes vem alguma aprovação, vem alguma coisa, mas o Senhor está sempre nos encorajando, né? Que nós não estamos sozinhos. E aquele que se foi, mas Jesus pode trazer, né? Ele pode enviar outros, pode salvar, pode converter, ele pode trazer de outro lugar para estar aqui conosco, nos auxiliando. Tudo isso ele pode fazer pelo Espírito Santo, falando nos corações, para que eles cheguem até aqui, né? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que privilégio, né? Então, não é pesado guardar os mandamentos do Senhor, ainda que venha um ímpio, outra pessoa sem conhecimento, querer tirar as palavras de Jesus do nosso coração, né? Porque aqui Jesus está dizendo que se nós guardarmos e amar Ele,
nosso Pai no céu também, né? E eu também amarei e manifestarei a Ele. Jesus lá no céu vai manifestar o Pai sobre nós, né? Disse-lhe Judas, o não Iscariote: Senhor, por que pretende manifestar-te a nós e não ao mundo? Judas foi o traidor, traiu Jesus, mas Jesus também morreu por ele. E se ele tivesse arrependido, se humilhado, ele não precisaria ter suicidado, tirado sua vida, porque Jesus já tinha dado a vida dele por ele, já tinha perdoado ele, né? Mas ele não teve esperança dentro dele pelos atos que assim ele fez e o adversário o assim ceifou sua vida, né? Mas aqui diz, respondeu Jesus, versículo 23, se alguém me amar e guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morar. Então há necessidade da palavra de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, a santificação, Glória a Jesus. a palavra, e assim a palavra, ela nos edifica a nossa vida, edifica o nosso caminho com Jesus, ela edifica em todo o sentido da palavra a nossa vida. E pode vir a tribulação que for sobre nós, né? Porque a palavra nos fortalece nessas horas. E nós enfrentamos a tribulação e nos dá esperança e nos ensina como agir e como fazer diante dessa situação, né? Verdade. Não tira a esperança da situação. Verdade. E nós cada vez mais queremos estar na presença Glória a do Jesus, Senhor, eu creio, Senhor. obedecendo a Ele. Deus se não amado. é obediência, não tem como, né, nós ser chamados filhos do nosso Pai. Porque o filho que não obedece a mãe e ao pai, ainda que o pai e a mãe o amem, mas fica uma coisa muito constrangida, né? E assim nós também, se nós não obedecermos o nosso Pai de Deus, como vamos obedecer aquele que nós vemos, né? E quem não me ama, não guardar minhas palavras, essa palavra que ouvis, não é minha, mas do Pai que me enviou. Até o nosso Senhor Jesus, ele expressava dessa forma, tudo que ele fazia foi o Pai que concedeu para ele. Jesus sempre demonstrou e deixou exemplo de humildade, né? Então aqui nós vemos, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não aguardou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não fique triste, não angustie por isso, né? Porque eles acharam que Jesus, eles não iam ver mais Jesus, entristeceu muito a sua alma, não ia mais vencer o que eles estavam vencendo, eles não iam mais fazer a obra do Pai, achando isso, né? Mas Jesus estava dizendo a eles que havia a mesma obra, mesmo que eles fossem ao Pai, eles fariam maiores obras do que ele. Né? Glória a Deus, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai, Aleluia, glória a Jesus. nos ensinará todas as coisas. Glória e a nos Jesus. fará lembrar de tudo que eu vos pedi. Quando nós lemos a palavra de Jesus, outra palavra, é o Espírito Santo falando conosco, né? É a voz de Deus, através da sua palavra, falando conosco. E Deus também ouve a nossa voz e nos responde, né? Quando clamamos a Ele. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amaste, alegraram eles, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça o Pai, quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. É aquilo que está dizendo, né? Que o inimigo, o adversário, o diabo já estava se aproximando, porque ele estava dando uma orientação aos seus discípulos, mas também já estava avisando que o príncipe está próximo, né? Está se aproximando deste mundo. Ele nada tem em mim. Glória a Jesus, aleluia, né? Ele não tem nada em Jesus, mas era necessário que Jesus passasse por isso. E o adversário estava ali também, né? Para trazer mais sofrimento ao nosso Jesus, nosso Salvador. Por tudo que nós sabemos, que ele já passou, já enfrentou, mas foi vencedor, e nós sabemos a história de Jesus. Mas é para que o mundo saiba
que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Né? Jesus estava ali para eles. Aleluia! Tudo isso, Glória a Jesus. passava ele amava o Pai. E o Pai ordenou que ele fizesse isso. Né? Então, Deus não está dizendo para nós que nós temos que morrer numa cruz para descer. Embora nós vemos aqui que Pedro, depois por tudo isso que ele passou com Jesus, arrependeu, ele foi um pregador, Jesus chamou ele para cuidar da igreja dele, né? Se amasse a igreja dele, era para ele cuidar as ovelhas, e ele, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, ele morreu por Jesus, crucificado, de cabeça para baixo, porque ele se humilhou. Não era digno de morrer de cabeça para cima, né? Morreu de cabeça para baixo. Então, nós vemos que nossos irmãos do passado também sofreram por causa do Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós sofremos aflições, angústias, por outras coisas, que nós sentimos a guerra espiritual, né? Por causa da oração, por causa do louvor, da palavra, nós sofremos. Mas Jesus já prometeu, né? E pelo Espírito Santo, Ele vai nos consolar, nos confortar e vai nos fortalecer diante de qualquer situação que nós enfrentamos, né? E sempre que nós orarmos, né? Aqui eu marquei alguns dizeres da Bíblia. Aleluia. Não tomar tempo, né? Desta nova. Ação de graça e oração. E a vós que sois atribulados, e alívio conosco, quando do céu manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. E assim o Senhor Jesus fala da ressurreição também. Graças a Deus. Aqueles que partiram com Cristo, os que não partiram, e aqueles que ainda vão passar por isso, se nós não formos no arrebatamento de Jesus Cristo, nós não sabemos o dia nem a hora. Né? Então ele está consolando também, que muitas das vezes isso para nós é uma coisa terrível, uma coisa muito ruim, né? É verdade. Passar da morte para outra vida. Mas não é. Ele também estava confortando os discípulos. Mas cada um por sua ordem. Cada um tem uma ordem através do Pai, através disso, né? Que vai ter a ressurreição. E aqueles que partiram com Cristo, que vai ressuscitar primeiro. Né? Glória a Jesus por isso. E Jesus prometeu vir novamente, mas não como ele, né? Veio para fazer a missão, né? Para glorificar ao Pai. Então Jesus está falando para nós portanto, consolar-nos uns aos outros com essas palavras. E não tenha medo, né, de passar por isso. Então nós vamos ver muitas coisas, como estamos vendo e ouvindo, sinais na sua vida. Tudo isso que nós estamos observando e ouvindo falar, né? São sinais da vida de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui, só que Jesus nos adverte. Advertência acerca das falsas doutrinas, porque existe, né? A unidade no corpo de Cristo. Nós não gloriamos pelas obras, porque ninguém se gloria, porque pela graça, já falei, né? E assim, Jesus fala muito mais na sua palavra aqui, né? Que o tempo não condiz eu continuar. Mas que essa palavra sirva de graças a Deus. Que Jesus quer que continuemos falando dele, quer que continuemos orando, pregando, tudo que ele determinou para cada um de nós, ele quer que nós continuemos. E quem vai fazer isso através de tudo isso? O Espírito Santo. Nós temos que sempre lembrar, Espírito Santo, me ajuda, né? A fazer, ensina, coloca a palavra que tu quer expressando, né? Então, eu marquei vários versículos aqui para não dar para ficar folheando a Bíblia, né? Então, logo a lei tem contra as promessas de Deus, de modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça da verdade, teria sido pela lei. Então, não é pela lei que nós somos justificados, pela graça de Jesus Cristo, né? Então, Jesus disse que tudo é possível de crer. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível de crer. Pedir e se gozar, e buscar e encontrareis, bater e abrir-se e gozar. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando para eles,
receber e pelas leis. Essas coisas nos escrevi a vós. E essa confiança que temos nele, se pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Graças a Deus, aleluia. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Jesus promete voltar, mas está dizendo, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. O dom do discernimento. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus. Ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a unção que vós recebeste dele, fique em vós, e não teis necessidade de alguém que vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas que é verdadeira, e não é mentira, porque ela vos ensinou, assim permanecereis. E a paz de Deus, para a qual foste chamado, em um só corpo, domine vossos corações, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos a edificando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo que fizeres, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Dando graça a Deus Pai. Amém. Não vou continuar, né? Já li as folhas. Porque tem como eu guardar tudo isso que eu vi aqui, né? Mas, como é o ensino, a gente anotou aqui os versículos, dizendo e as palavras, né? Então, igreja, que Deus assim console, conforte o nosso coração. E muitas vezes nós queremos angustiar por outras coisas, né? Verdade. Nós gostaríamos que tivesse mais pessoas, né? Tivesse mais irmãs, mas Jesus está dizendo aqui, né? Cada um na sua live. Ele está vendo, tá? Está vendo? Então você continua, né? Orando e louvando nós que estivermos. Glória a Jesus. Aleluia. É verdade. Vamos continuar. E assim eu agradeço a oportunidade, espero que essa palavra tenha consolado, tenha confortado, com esperança, né? E Jesus já falou tudo que pediu para ele, ele fará. Verdade. Então ficamos com essa palavra.